Então, daqui o que a gente tem? Olha, Felipe Elias de Oliveira, né? Olha lá, a gente parou no Elias Almeida Barros, que é o pai dele, né? O pessoal lá de Dois Córregos. Certo. Tá? Aí se a gente voltar a abrir aqui, deixa eu voltar a abrir a árvore. Abrir a árvore aqui, né? Cadê? Nossa, chegou em 1845. Né? Olha, Bárbara de Oliveira, tá vendo? É quando começa então, a chegar aqui, essa Bárbara, ela não é uma que é... É aí que eu fico confuso. A avó Bárbara é... Não foi ela que ajudou a cuidar do meu avô? Porque Pode meu avô, os pais dele eram meio... Não sei, tinha algum problema lá. E ele foi criado com a tia Bárbara. Eles falam tia Bárbara, que era tia do meu avô, né? É. Então, e aí tem muita coisa. É interessante que a nossa família, ela... Aqui, ó, Bárbara de Oliveira, eu vou abrir a árvore dela. Quer ver, ó? A árvore dela cai no Gaudêncio. Então, olha lá. E na Rita Mello. Tá vendo? Tá vendo? E aí que tá o detalhe. Aqui que o que eu acho legal é que você está colocando as fotos. Isso é muito bom. Não, mas aí que tá o detalhe. As fotos, nem todas são dos nossos familiares. A gente tem que ainda fuçar muita coisa dar uma aí. filtrada, né? Por quê? Porque quando você chega aqui, olha, o Gaudêncio e a Rita, eles foram escravos. É verdade. Eles foram escravos. E aí, nesse ponto, Sidney, que a gente começa... É o desafio, né? O desafio é daí para trás. Exatamente. Então, para a gente, né? Olha só, nossa família está aqui, né? Você começa a descer, por exemplo, olha, Bárbara Oliveira, né? E Felipe Oliveira. Vamos ver para que lado que vai. Vai para cá. Deixa eu ver aqui, ó. A árvore vai crescendo para cá. Os filhos, né? Da terceira geração, Sebastião Martins, Maria Oliveira, Marco Antônio Martins, aí já é seu lado, tá? Então, aqui já vem para a tia Tata, tá vendo? A Benedita, que era... Aqui, ó, no Hermes, onde está o Hermes aqui, Hermes era o Melo, ele é pai do Florisvaldo, que casou com a minha tia. O Trajano, eu acho que é o pai do meu avô. Então, aí que a gente vai interligar. Só que o Trajano, ele é pai do meu avô, isso mesmo, com a Otília. Porque eu tenho uma das minhas tias que chama Tia Otília, por conta da avó, né? Que era mãe do vovô. Então, aí é onde que a gente vai interligar. Também. Só que, na verdade, ao mesmo tempo que o Trajano e a Otília são pais do Benedito Otávio e da Rita Araújo Melo, que é a avó, essa mesma Rita Araújo Melo, que é a minha avó, ela deve ser filha de alguém lá para o lado do Araújo Melo. Então, é muito legal, porque, segundo meus tios, casava muito primo com prima. Sim, então, você sabe por que acontecia isso? Porque os donos de fazendas, para justamente eles terem autoridade sobre as crianças dos escravos, eles faziam esse casamento de primos. Entendeu? Então, assim, agora começa a vir muita coisa para a gente. Deixa eu só mostrar para você aqui, só para você ter uma ideia, né? Que legal. Estou com aquele livro do Laurentino Gomes, né? Esse daqui. Aí ele começa a investigar essas questões. Tá? E aí o que acontece? Daqui, por exemplo, só para você ter uma ideia do que a gente tem do trisavô Gaudêncio, que no meu caso é trisavô, aí, eu só posso achar agora na Igreja Católica, porque o que tinha dele lá em Dois Córregos e da Rita Mello, não. Aí que está o detalhe, sumiu. Não tem certidão de nada. Não é que não tem... Isabela aí. Isabela, oi, entrei pelo celular. Você está bem? Tudo bem, você? Eu estou jóia. A gente está falando do trisavô Gaudêncio, que do Sidney é bisavô, né, Sidney? Bisavô, ele era... Que confusão, cara. Na verdade, ele era pai. Se você for para a direita, vamos para a direita lá.
É verdade, é trisavô. Seu trisavô. Para Isabela, já tátara. Ele é trisavô da minha mãe, né? Exatamente. E aí sua mãe é minha Exatamente, prima, né? ele era pai do meu avô, que é o Trajano era pai do meu avô. Também. Isabela, a gente começou conversando, né? Falando dessas ligações, né? Porque o que acontece? Com o exame de DNA agora, esse do Genera, provavelmente a gente tem, assim, confirmado, vou bater com o DNA do Spartacus, né? Meu irmão fez um também. Porque todos nós somos da mesma linhagem, sendo do Gaudêncio, né? A gente tem a linhagem ou senegalesa ou de Benin. Qual que saiu do Spartacus? E como é que Spartacus você chegou a essa conclusão? Como é que você chegou a essa conclusão? O que acontece? Quando você tem, né, essas árvores, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Slavevoyages.org, né? A gente tem aqui, ó. Slavevoyages.org. Quando você vê a origem nossa dos navios negreiros, todos os navios, eles eram mapeados, tá? Então, os navios, eles eram mapeados. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem ele aqui, né? Só para vocês saberem. Então, não era aquela coisa de achar que eles queimaram documentação, não. Tá? Olha aqui. Então, daqui a gente já tem uma ideia. Exatamente. Porque o que acontece? O navio tal ia para tal estado. Exatamente, mas tinha muito... O que aconteceu? Os portugueses faziam assim. Essa região aqui da Senegâmbia é o que representa o Senegal hoje. Dependendo do tráfico, na época, eles poderiam simplesmente ter mandado a gente para os Estados Unidos, ou eles desciam os escravos senegaleses para essa região aqui da Angola. Sim. Fazer uma rota que provavelmente o Gaudêncio, para ele poder descer para Dois Córregos, que é onde meu pai nasceu, eles aportaram na região de Pernambuco ou da Bahia, mas só lembrando que no passado a Bahia chamava-se Pernambuco. O que acontece? Se você pegar pelos meus avós daqui de Nova Granada, eles vieram da região de Guanambi, na Bahia. Por quê? Porque conforme foi enfraquecendo a questão do comércio, do tráfico negreiro, havia aí uma grande um êxodo dos negros que estavam no norte do país para o sul. Então aí começou-se aquela questão da produção cafeeira, que no caso de Dois Córregos eu conheci inclusive proprietários de fazendas de café, que é onde eles produziam então café naquela região. E São Paulo é conhecido por uma grande produção cafeeira. Por isso que até onde eu estou aqui é chamado de Alta Araraquarense. Então, se a gente pegar, é só pegar assim, por exemplo, tem uma música que está tocando aí, eu não estou conseguindo falar direito. Peraí. Obrigado. Nossa, eu estava atrás do fone de ouvido. Tá, jóia. O que acontece? Lá se a gente pegar, por exemplo, o tio Antônio Carlos, que ele está em Bertioga, né? E aí, Isabela, o tio Calau ele está sempre, né? Com o Antônio Carlos, né? Porque tá sempre... Esse foi o pessoal que a gente cresceu, Isabela. Tio Zeca, Antônio Carlos, Gilmar, entendeu? E meu pai, principalmente, também. O tio Calau, você sabe, né, também. E aí, o que acontece? O seu pai, ele é o quê do Isaltino do Antônio Carlos? São primos. Ele é primo de primeiro grau. Beleza. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando você pega aquela região ali, né? O Antônio Carlos ele não está muito longe de Santos. Então, Santos saía muito do café por conta do Museu do Café. Mas esse café, quando ele saía, chegava em Santos, né, na Bolsa do Café, que era como se fosse uma Wall Street do café brasileira, ele vinha dessa região aqui, né, que aí você vai subindo, era São Carlos, produção de café, Araraquara e Américo Brasiliense. E não era por coincidência, porque se você pegar o ano de 1910,
o presidente do Brasil era Prudente de Moraes. E Prudente de Moraes, que era de Piracicaba, onde tinha as fazendas de café dele, era a pessoa que estava sempre nessa bolsa do café em Santos. E aí, para ele continuar mantendo, né, a presidência da República, que no caso, na época, era no Rio de Janeiro, né, porque a capital do Brasil para Brasília É do Rio, né? só foi ser em 1950. Então, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, para ele poder manter os controles, ele tinha deixado o genro dele. E não é por coincidência que o genro dele chamava-se Américo Brasiliense. Então, aí o que acontece? Entra-se aí a questão de você ter as estradas de ferro. Por quê? Porque os nossos parentes, eles eram todos a estrada de ferro. Todos a estrada de ferro. Se vocês pegarem, sim, o vô Felipe, o vô Gaudêncio, eu já não sei direito. Mas do Felipe para baixo, até o pai do meu pai, que é o Antônio de Oliveira... meu avô era ferroviário, a maioria era ferroviário, né? Todos ferroviários, inclusive o meu avô Ivo também. Ele foi, né? Um tempo. Foi. Olha só, mas olha que interessante. Foi aí, Isabela, que meus pais se conheceram, minha mãe e meu pai. Foi por conta da ferrovia. Mas entende que todos aqueles escravos que estavam no norte do país, que provavelmente vieram dessas rotas da grande Pernambuco, eles até poderiam ter vindo com esse sobrenome realmente, Araújo Melo. Araújo Melo, né? Que pode e ter Oliveira sido... também. Então, mas aí que está o detalhe. O nome Araújo Melo pode ter sido o nome do proprietário deles na escravidão. E Oliveira... você contou para mim, né? Então, e Oliveira provavelmente na questão do batismo, né? Para ter um nome... Da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica judaizante dos novos cristãos. Mas isso ainda é uma coisa muito vaga. Tipo assim, olha, como que eu faço com que essas pessoas que estão saindo da escravatura não tenham o nome identificador de quem era o seu dono de escravo? Entendi. E aí é onde dentro do Brasil começa a queima de documento. Então, por exemplo, até as famílias que eu conversei lá de Dois Córregos, eles não deixam aprofundar. Eu pergunto quem que eram os fazendeiros Araújo Melo dessa região. E aí eles ficam quietos. E agora o que acontece? Tem um acervo na biblioteca de Dois Córregos. Por que acontece? O meu pai nasceu em Dois Córregos, a tia Vera, né, a avó Vera, nasceu em Dois Córregos. Meu avô nasceu em Dois Córregos. Eles foram todos criados lá. Minha mãe nasceu em Dois Córregos. Perfeito. Então, assim, aí a gente começa a perceber que a relação deles, a avó Bárbara mencionava nas conversas que ela vivia numa fazenda de escravos. E eu conheci a avó Bárbara até antes da morte dela, né, que ela morreu aí perto de 82, né, 81, 82, e eu conheci viva. Minha mãe conversava com a avó Bárbara, disse que era uma pessoa assim... Deixa eu entrar num parênteses, desculpa te interromper, mas acho que é pertinente. A minha mãe conta que nesse princípio aí que o pessoal chegou, os escravos, os nossos antepassados que foram escravos, eles ganharam uma área muito grande aí no interior, eu não sei se foi Dois Córregos. E essa área era uma área grande mesmo, que era inclusive para a família ser muito melhor financeiramente, porque era um negócio, uma terra monstruosa. E aí teve um parente, que minha mãe não sabe falar o nome, que pegou e deu um golpe aí, vendeu tudo. E por isso que a gente diz que a nossa família, o avô da minha mãe, bisavô do meu avô, era uma pessoa que teria uma condição muito boa de financeira por essa área enorme que foi ganha pela família, depois que foram libertados da escravidão aí. Mas aí teve um primo, um irmão desse tipo, não sei o que aconteceu, que deu um golpe aí, vendeu tudo e deu no pé com a grana. Então, essa lenda aí. Eu não sei essa história direito, minha mãe não consegue contar. Então, a gente não sabe, mas a gente vai começar a levantar por conta de documentação. Porque tem muito documento, e isso é uma coisa interessante para a gente ver, Sidney. Essa documentação, que nem aqui são todos os filhos, né? Do Antônio de Oliveira Júnior, né? Que era meu boninho. Então, aqui está meu pai, né? Que aqui ele já era falecido. Essa foto dele foi colocada, né? Eu lembro do teu pai, olha lá. Então, eu lembro dele. Essa foto foi colocada dele, aqui. Rapaz. Daqui, esse ano, infelizmente, a gente perdeu nossa tia, né? Que é a avó da Isabela, minha tia Vera, por conta né, do Covid.
E aí quem está vivo é a Salete, é a minha, né, a tia Nena. Lembro da Salete, lembro da tia é, Nena. Julinho, tio Juninho, agora Calau. você vê a foto, eu vou lembrar de todo mundo. Exatamente. É que, na verdade, esse monte de... São muitos nomes, né? E eu visualmente... Eu falei, eu tenho esse monte de tio que a gente... Mas eu não lembrava da fisionomia por conta que a gente não teve muito contato. Mas agora eu lembro, estou lembrando bem. Muita gente, nossa. Não, mas esses tios aí, que a gente é tudo tiarada. Esses tios aí, quando a gente era molequinho, volta e meia, quando tinha alguma coisa da família, eles estavam presentes, né? Porque também. Meu avô era muito acessível a eles, e minha família, os Araújo Melo também. Sim. Então, volta e meia, a gente se via por aí. Mas que legal, cara. E Sidney, o seu avô era quem? O meu avô é o Benedito Otávio de Oliveira, que ele é filho do Trajano, aqui, que é filho, olha lá, que é filho do Gaudêncio. Minha cabeça já está assim, ó. Esse não tem na minha árvore. O Trajano é filho do Bento de Oliveira e da Dulce Maria de Oliveira, né? Isso. E uma coisa interessante é o seguinte, que nem a gente entra agora nesse detalhe, né, de por que as nossas árvores não estão se falando. Primeiro que o MyHeritage ele não deixa automaticamente fazer a junção das árvores, a não ser que você pague. Né? Mas o que acontece? Embora você, né, vamos falar assim, poxa, mas vou ter que pagar? Olha, você não tem que pagar. O que eu posso preencher, cara. Só que é fogo, né? Posso preencher, né? Não, tem uma coisa melhor, né? Tem uma coisa melhor aqui, que é quando você clica em árvore, você pode fazer a exportação do arquivo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, olha, deixa eu ver aqui, gerenciar árvores, né? Vamos ver se ele mostra aqui para mim, né? Eu tenho que clicar aqui e gerenciar árvores. Só um minutinho. Olha, tanto a importação do arquivo, né? É uma coisa que vocês podem fazer quando eu gerei, né? E você tem aqui gerenciar árvores, que ele na hora da importação, ele mostra para você as árvores que você tem, né? Eu consegui trazer para minha árvore, né? Através da importação. Quando você vem aqui, olha, primeiro você exporta o GEDCOM, que ele vai gerar um arquivo. Depois tem a opção de importar, né? A árvore. Então, essa importar quer dizer o quê? Misturar trazer, por exemplo, a minha árvore para tua conta. Todas as informações. Mas como é que eu consigo fazer isso? Eu não consegui. Porque então, assim, como é que eles vão unir isso aí? Eu acho que eu tive o mesmo problema, porque você, Roosevelt, me mandou a sua árvore, né? Sim. Eu não consegui nem abrir. Só que eu cliquei e não consegui abrir o arquivo. Então, na hora que você não pode clicar nele, você tem que importar, ó. Eu tenho que abrir a minha árvore e colocar em importar. Tá? Vocês dois têm que ir em árvore, nessa tela do MyHeritage. Vocês vão clicar em importar GEDCOM. Aí eu vou clicar aqui, ó, importar GEDCOM, ele vai abrir para mim uma outra janela. Aí eu vou clicar o link que tem lá. Isso aqui, ó, no navegar. Aí vocês vão localizar no computador de vocês onde que tá, onde vocês salvaram o arquivo que enviei, né? Aí aqui, por exemplo, olha, se vocês me mandarem um arquivo de vocês, eu importo agora, tá? Porque eu tenho aqui, ó, cadê o GEDCOM? Aqui, então, o mais novo meu é dia de 23 de março, porque eu não fiz nenhuma alteração desde essa data para cá. Então, se eu clico aqui, ele já vai trazer, né? Ele vai aparecer aqui, tá vendo? O arquivo e eu faço o upload e ele vai vir para cá. Eu não quero fazer isso de novo, porque senão ele vai dar duplicidade na minha árvore. Então, é mais fácil fazer com o arquivo de vocês. E vocês vice-versa. Eu envio para vocês o arquivo mais novo que eu tenho e vocês vão fazer esse procedimento. A árvore, importar GEDCOM. Então, porque essa árvore ela não é aberta. Então, não é gerenciar, é importar. Exatamente. Gerenciar para você ver suas árvores, que aí ela vai aparecer lá para você ver a informação de uma árvore e de outra, né? Mas eu preciso baixar o arquivo que você mandou, é isso? Sim, você tem que baixar. Tá. Na hora que eu mando para vocês, por exemplo, eu posso mandar direto no nosso grupo mesmo, e ali no grupo vocês já recebem, né? Quer ver? Olha aqui. Não, eu vi, eu tenho já. Mas se eu clicar, eu clico em cima dele para fazer. Não, você não consegue. Se você clicar nele, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, foi o que aconteceu. Ele não abre, ele não tem Deixa eu ver como é que ele aparece aqui. Que mandei para vocês de novo, né? Só para ter aí. Vou abrir aqui. Isso. Aí você não vai conseguir abri-lo se você não importar. Você tem que importar porque a árvore vai fazer a leitura. Por exemplo, isso aqui, o MyHeritage... esse código que está aí, Roosevelt,
202, é isso que eu tenho que jogar nesse navegar? Esse aí, onde você vai vir aqui, ó, arquivo, importar, então, mas clica navegar e vai procurar ele. Não, eu tenho que escrever não, isso aí, você tem que buscar no seu computador. Ele vai pelos downloads, acho que você pode ir, né, nos isso, põe no download. Boa ideia. Isso agora. E aí você fazendo essa árvore, ela vai ficar importada. O MyHeritage, gente, eu vou falar para vocês que ele é mais fácil para isso. Eu achei nele uma facilidade maior do que o Family Search. Porque no Family Search, na hora que eu entro aqui e peço, né, para fazer essa indexação, né, da árvore familiar, ele já não me permite fazer. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Começar a indexar, lista de tarefas, né? Onde que estava a opção dele mesmo aqui, né? Recordações, pesquisar, árvore familiar. Como eu não mexo muito no My Family Search, eu já não localizei aqui onde que é, né? Indexação via web, recordações, pesquisar, árvore familiar, genealogia, vamos ver qual que era, eu vou começar aqui com árvore familiar, depois eu passo para genealogia, talvez seja genealogia. É onde ele vai ter aqui a opção de importação, o arquivo GEDCOM. Lá não é nesse, então provavelmente é no genealogia. Então, vamos clicar lá de novo, pesquisar, genealogia. É que cada árvore, cada site, ele gerencia de uma forma, né? Aqui, olha, aqui eu tenho a opção de enviar minha árvore. É aqui que eu vou enviar o meu GEDCOM. Tá? Então, eu tento aqui nele, né? Eu já tentei fazer isso, olha, enviar arquivo GEDCOM, e ele me dá um erro por alguma coisa aí que a gente não sabe o que é. Então, tá aqui, ó, coloco novamente, coloco lá, né? Olha lá, Fagundes de Oliveira, né? Porque minha mãe é Fagundes e meu pai era Oliveira, né? Então, aqui é Roosevelt, enviar. Aí, na hora que eu coloco aqui, ele fala que dá um erro. Então, é isso que meu problema de não ter migrado ainda para o Family Search pelo fato de eu não conseguir fazer essa importação. Agora, tem uma coisa interessante. A Isabela, Sidney, ela que conseguiu os documentos que a gente tem dos Melo, do Araújo Melo. Do Araújo Melo, a certidão de nascimento, essas coisas tudo. E aí ela pode algumas coisas eu consigo. E ela Como pode é que ela conseguiu? Então, ela pode falar para a gente agora. No site, eu também não sei como. Eu fui jogando os nomes. Pesquisando, né? Fui pesquisando. Aí, quando eu joguei também o do Gaudêncio, que aí começou a aparecer relacionado, né? Que eu achei da tia Jacira, da tia Maria. Você só colocou o nome completo? Foi. Ou tem que ter data de nascimento? Não. É que assim, eu falei tinha comentado com o Roosevelt, né? Eu sentei e falei, deixa eu mexer. Vou começar a pesquisar. E aí, você começa a forçar, né? Porque assim, eu acho mais fácil procurar, por exemplo, Araújo Melo do que Oliveira. Oliveira a gente vai achar, vai ter muito mais, né, correspondência com Oliveira. É verdade. Então, olha que interessante, eu não lembro aqui, se foi o primeiro ou o segundo. Deve ter sido. Então, os dois, tá vendo que interessante, né? Tem compatibilidade de data, né? Tem compatibilidade de data, né? Olha, Gaudêncio de Araújo Melo, mas as datas conferem, assim, elas batem, né, com a época deles, né? E aí, na hora que você clica, ali, ó, e foi surpresa eles nascerem em dois córregos, porque faz essa interligação de que as fazendas de escravo que tinha naquela região, esses foram os proprietários, e muito provavelmente as famílias ocultaram, né, os donos, né, dessas fazendas, eles queimaram o documento, se dispersaram justamente para não ter que dar uma satisfação, né? Por quê? Porque se você pegar pelos registros que tinham de Portugal, e aí é uma das coisas que assim eu tenho pesquisado massivamente, olha, eu estou com o Caio Prado Júnior, que é Formação do Brasil Contemporâneo, aqui tem toda a vida da colônia, chegando naquela data. Né? Quando eu pego, por exemplo... Esse Caio Prado não tem nada a ver com o Caio Prado, que tem nome de rua aqui, não. Pode ser rua Caio Prado. Pode ser. Porque esse cara foi importante, o Caio Prado... Ele é historiador? O que ele é? Jurista, historiador, advogado, foi um filósofo, enfim. Aí você tem aqui, né, o Laurentino, no Laurentino Gomes, foi onde eu parei de ler o Laurentino, dei uma pausa, porque ele dá indicação
de como que Portugal usou, né, a Carta de Pero Vaz de Caminha também para abrir caminho para a discussão em relação ao tráfico negreiro, né, ao tráfico transatlântico. Então, para a gente, as nossas raízes, elas estão muito provavelmente passando por onde a gente conversou aqui. Senegâmbia, né, entrando nesse fluxo que vocês estão vendo. Que vai cair ali no Nordeste? Cai no Nordeste. Aqui, na realidade, para eles terem vindo para o Nordeste, porque a rota da Senegâmbia, do Senegal, levava diretamente para os Estados Unidos. Mas eles provavelmente foram negros que foram levar. Por que acontece? Muitas dessas pessoas que saíam do Senegal, elas paravam em Cabo Verde como uma primeira parada para poder colocar no navio tombeiro. Tá? Então, e daí eles acabavam distribuindo para o outro lado. Exatamente. Então, fortes chances são essa. E aí, esse site aqui ele é interessantíssimo por conta disso. Ele mostra o nome dos navios. Se vocês pegarem aqui, olha, tem a base de dados, né? E na base de dados, né, você consegue encontrar os recursos. Por exemplo, se a gente começar a pensar o seguinte, quando foi que eles vieram para cá do Senegal? Né? Porque se eles vieram para cá nas últimas compras de escravos, eles vieram provavelmente no século XVII ou no XVII para XVIII. Século XVII e XVIII. Né? Então, muito provavelmente, século XVII, século XVIII, eles estavam vindo para cá. Por conta, né, assim, a gente ainda tem uma suspeita, né, de que seja, até porque eles não fixaram residência nas regiões onde ainda tem os quilombos. Então, o que mostra que o fluxo deles, né, inclusive da parte da minha mãe, que vieram do sul da Bahia para se estabelecer nessa região, que nem minha mãe se estabeleceu, os pais dela, né, em Nova Granada, mas aí a gente já pega pelo menos a parte do Vogaldense. Então, aparentemente, que o Vogaldense já estava estabelecido com a questão da produção cafeeira. É verdade. Então, para que essa questão da produção cafeeira, a gente já tem uma pista, que era os donos das fazendas. Que aí a gente... só que é difícil, aí está tendo dificuldade de chegar, né? Você falou não, eu tenho que ir até o cemitério e começar a procurar nos túmulos que tem lá, porque eles faziam o seguinte: por que sumiram as informações dos avós nossos? Tanto da parte do vô Felipe, que também, no caso do vô Felipe, ele é da linhagem da Isabela, né? Porque ele já desce Gaudêncio, Bárbara, Antônio de Oliveira, que é o bisavô da Isabela, né? E depois cai nos nossos pais, né? No caso seu, né? Da avó Vera e da sua mãe. E aí o que acontece? Vô Felipe, eles não tinham dinheiro para pagar o túmulo, então eles ficaram na geral. Por isso que quando foram exumados os ossos foram desaparecidos. Mas pelos nomes dá para encontrar o Araújo Melo e descobrir o que aconteceu. E aí também, inclusive, os Elias. Elias é da parte do Felipe Oliveira. Então, para a gente, vou ter que ir lá. Eu liguei no cemitério de Dois Córregos, conversei com a historiadora de lá. Ela ficou assim: olha, eu só não posso fazer muita coisa para você, porque você não pode vir aqui. Mas tem muito documento a ser explorado. E a partir daí, então, a gente começa, né? Eu indo para Dois Córregos, eu fico ali uma semana inteira só para procurar informações. E assim, eu estou me aproximando das pessoas de lá. A partir de sexta-feira eu tenho contato direto com um rapaz que é de Dois Córregos, né? Tem essa outra família de fazendeiros, eles acho que eles não estão querendo me dar muita informação, porque eu comecei a especular e eles eram donos de fazendas de café lá, e tradicional. Então, muito provavelmente, se eles abrirem informação... Se conseguir a história, se conseguir abrir a informação da história deles, capaz de chegar assim, em algum ponto aí. Dá para chegar porque, assim, ou eles compraram a fazenda de outros produtores, mas pela idade deles, eu sei que eles estavam já ligados no período da escravidão, né? Assim como aconteceu o caso da estrada de ferro da Alta Araraquarense, né? Como eu tinha comentado no começo. Prudente de Moraes, então, estende, né, a estrada de ferro
do Porto de Santos, né, que era onde mandava para a Europa, o ouro verde, né, era chamado de ouro verde, o café brasileiro. O café. Ele passava, então, por toda essa região, vinha subindo Santos, São Paulo, Piracicaba, que era a cidade do Prudente de Moraes, São Carlos, Araraquara, que aí, então, por que é Alta Araraquarense? Porque, então, entra nessa planície, né, que eles chamam da planície do Oeste Paulista. E aí se arrasta até Rio Preto. Rio Preto é chamada de Alta Araraquarense. Então, pode ver que o que começou a popular essa região nossa foi justamente o estímulo do café e a necessidade de fazer a logística para fluir essa produção para fora do país, onde culminava no Porto de Santos. Então, muito do que a gente vai conseguir está ligado à história da Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro e do café, né? Da Estrada de Ferro, do café e dessas fazendas. Então, praticamente assim, obviamente, fazer essa ponta com a África, né? Que seja via Senegal, porque aí, no caso, aqui não tem escapatória. Desculpa vocês dois, vocês estão na linha senegalesa, entendeu? Então, já pode começar a arranjar umas roupas do Senegal. Depois nós vamos ter que fazer uma festa aí para a gente caracterizar. Na realidade, o que a gente vai fazer, uma coisa que é legal do nosso bate-papo aqui, é assim, olha, vou colocar aqui, né? A gente viu aqui as funcionalidades da árvore, que era que vocês estavam com dificuldade, né? De como fazer a importação. Eu vou dar uma já atualizei minha árvore aqui. Já subiu? Não, ainda... Já. Depois, então, aí o Cid vem no computador, também vou dando uma mão para ele. Os sistemas de busca, a gente pode tanto utilizar, isso que eu quero falar para vocês, a gente pode tanto utilizar essa do Slave Voyages, que é uma base de dados muito importante, porque ela mostra, né, a origem, né? Olha só, aqui o nome do navio e a nação que eles tomaram, né? Então, vai ser uma coisa bem interessante vocês conhecerem. Está tudo em inglês, mas, enfim, o itinerário que foi feito. Então, a partir daí, a gente começa a ter algumas informações direto do Slave Voyages. Esse site, para a gente, ele é uma fonte riquíssima, porque ele tem ali informação de onde a gente vai poder linkar nossos ancestrais com a origem de onde eles vieram, a partir do momento que a gente localizar quem foi o comprador deles. Quem foi o comprador. Achando o comprador, a gente sabe de onde veio. Por quê? Porque depois dali a gente vai ter um problema que é a conversão do nome deles. Porque tem os nomes africanos que eles tinham e que depois eles foram rebatizados. E aí, obviamente, teve a maldade aí da queima dos documentos aqui no Brasil, para não ligar justamente essas fazendas, esses fazendeiros, com possíveis... com pessoas aí que teriam direitos, né, por conta justamente dessa violação da liberdade nossa, né, vamos falar dessa forma. Então, como fonte de informação, e uma das que aí a gente tem que agradecer realmente o esforço da Isabela, é justamente essa relacionada com o Family Search, né, que deu informação de documento e tudo mais, né, que para a gente é bem interessante. Quando você clica, né, e vai na pessoa, e aí você vai buscando documentação e tudo mais, aquilo que tiver de... É legal clicar ali, Roosevelt, em linha do tempo. Linha do tempo? Depois dos detalhes, aí em cima no canto superior esquerdo. Canto superior esquerdo, detalhes, linha do tempo. Ali, às vezes, aparece a data de batismo, o casamento. Às vezes, se tem algum documento, também aparece. Puta, que legal. Tá vendo só? Então, essas ferramentas são interessantes. Ó. Aqui, ó, você viu o casamento deles, 1872? Eles casaram novos, ó, 21 anos de idade. E aí você vê nessa época, né, se eles não eram da lei do ventre livre, então, casava-se cedo, né? Mas é uma coisa bem interessante, olha, já tem aqui ó, essa informação. Aqui, nascimento de filhos, tá vendo? Otília de Mello. Então, Otília de Mello era... Puta, olha aqui, era o nome da mãe do meu avô. Então, quer dizer, é muita informação que vai batendo, começa a encaixar. Né? Agora, vocês querem uma coisa interessante? No cemitério onde a avó Bárbara estaria enterrada, lá não tem informação, né, no cemitério do Araçá, justamente porque, no caso do Vogalden, né, do trisavô Gaudêncio, ele foi enterrado em 2 córregos. Então, é por isso que, quando eu fui buscar informação, eu liguei no cemitério do Araçá. E nada se encontrou.
Por quê? Porque então ele faleceu em Dois Córregos e ficou justamente naquela situação do vô Felipe. Foram para a vala comum, ficaram na geral, exumaram os ossos e abriram espaço para quem podia pagar para a Igreja Católica. Entendi. Então não tem Mas não tem nada de registro. documentação. A documentação a Igreja Católica cobra da gente por cada busca. Uau. Mas não é certeza que vai encontrar. E não é certeza. Você faz o pagamento e eles não te garantem nada. Muito caro? É R$80, mas se comparar com o que o registro dos cartórios cobram, que é 35, tá bem amargo. Porque no caso nosso, se a gente começar a buscar Gaudêncio, Rita, Felipe, Brasília, né, que são todos esses nossos, né, descendentes dali da região dos Dois Córregos, aí começa a encarecer, né? Mas, enfim, nisso daí pra gente, a investigação ainda do boca a boca, ela é interessante porque você vê esses documentos, olha, que nem aqui, vamos ver da Otília, né? Nascimento da Otília, se tem alguma coisa dela. Na hora que você clicou e achou o documento, você fez a busca do documento, Isabela, você simplesmente achou pela pessoa. Não lembro se foi nesse Gaudêncio que apareceu ou no outro, porque apareceram dois ali, né, na sua pesquisa. Isso. É um Gaudêncio que é por filho. favor. Tem um Gaudêncio que é filho. Não, mas pelas datas não dá para ser, não, pela né? data é a mesma pessoa, só que está com datas... Um pouquinho diferente. Um ano de diferença só. E nesse ponto, qual dos dois. nesse ponto aqui é interessante, né? Porque a pessoa que fez a pesquisa e conseguiu escanear os documentos, fez essa... Acho que é o de cima. Eu acho que é o outro. Porque esse já estava aparecendo Rita de Araújo. Então, acho que é o primeiro. Por favor. É esse aqui? Tá vendo? É o... Cadê? De novo, linha do tempo, né? Ah lá. Dois Córregos, Rita, Otília. Deixa eu tentar lembrar quem que eu pesquisei, então, para achar os documentos. Porque a documentação ela é interessante, né? Principalmente, assim, no meu caso, quando eu fui atrás da documentação justamente pelos dados, né, de cartório, aí chega um momento que em Dois Córregos falaram para mim, no cartório de lá. A partir dessa data, a gente já não tem mais informação, só a Igreja Católica vai ter, e eles mandam para a Cúria Diocesana de São Carlos. Então, na Cúria Diocesana de São Carlos, aqui tem essas informações, né? E aí precisava ver se a tia Salete tem amigos lá dentro da Cúria que pode fazer as pesquisas de graça para a gente. Qual que é o valor, qual que é a cobrança? A cobrança que eles fazem é achando que a gente está pesquisando para pegar a cidadania. Ah, tá. E no nosso caso, consolidando assim o fato da linhagem do vô Gaudêncio, ele era escravo, não tem cidadania. Entendi. Para ele, o que poderia haver, que aí seria uma grande sacada, é o fato do vô Gaudêncio ele ter uma origem de judeu sefardita. Então, se acontecer da gente conseguir pegar a linhagem dele, achar onde ele estava conectado e descobrir se ele sofreu essa penalidade que foi imposta por Portugal de converter forçadamente os judeus que estavam, né, tinham negros judeus, tinham donos de fazenda judeus, e forçou a conversão deles ao novo cristianismo. Então, aí sim, ele teria para a gente uma abertura para fazer a solicitação de cidadania portuguesa via sefardita. O que hoje, de acordo com a conversa que eu tive com o advogado português, seria a entrada, né, do pedido da solicitação para protocolar em Portugal, ele cobra 1.500 euros por pessoa, dependendo se está de mais de documentação. Toda essa documentação que ele fala é justamente, primeiro, conseguir provar a linhagem através da apostila de Haia. O que é uma apostila de Haia? Você ter a sua certidão original, com a certidão, né? Vou começar pela Isabela, que vai mais longe. Então, a Isabela coloca a certidão dela original, junto com a certidão de nascimento original da mãe dela, com a certidão de nascimento original da avó dela, da tia Vera, com a certidão de nascimento original do voninho, do vô Antônio, que aí, então, teria que pegar a certidão do Antônio de Oliveira, filho da Bárbara, que é a certidão da Bárbara, e aí faz todo isso daí, leva no cartório, o cartório vai lá e carimba, fala assim, é tudo original,
aí essa é a tal de apostila de Haia. Que aí, então, fazendo isso, Portugal pode dar sequência porque sabe que os documentos são originais. Aí ele faz a homologação. E aí essa questão tem que ser provada. Ah, eu não tenho mais a certidão do meu avô, mas tem a certidão de casamento? Então, os documentos que comprovam a ascendência, né? Que é uma parte bem interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Então, a questão de busca é uma coisa assim, que essa é uma fonte, mas as fontes que a gente tem ainda, e a de boca a boca, ela é muito interessante. Por exemplo, essa questão da... descobri bastante coisa. Boca a boca, eu descobri bastante coisa semana retrasada. Então, a de Dois Córregos, eu estou feliz porque me ficou uma porta aberta na prefeitura e a pessoa está super disposta a ajudar. É por isso que eu quero, passando a pandemia, eu ir até lá pessoalmente para ficar realmente alguns dias na cidade, para poder sentar, ler, pesquisar, perguntar a pessoas. Agora eu vou continuar fazendo esse levantamento através desse aluno, né, que é de lá, né? Esses Slave Voyages, para a gente, ele vai ser uma ferramenta importante no futuro, né? Para ver a estimativa, né, de datas e tudo mais, né? E aí tem aqui ó, os números de cativos que foram embarcados e desembarcados. E para a gente, para vocês, é importante vocês saberem que a nossa história é uma história de sobrevivência, porque foram 12 milhões de escravos que foram atravessados do oceano em condições assim péssimas, 2 meses, né? E muitos deles foram jogados no oceano. 12 então, milhões? 12 milhões que pretensamente deveriam chegar do outro lado, que deveriam e a gente chegar. tem 6 milhões. Então, assim, metade, vamos dizer assim, da carga foi dispensada no oceano. Porque eles iam morrendo e não podia deixar no barco. Não tem jeito. Vixe, imagina, né? Porque outras não pessoas não devia ter médico, não devia ter nada, né? Assim, assistência médica. Não. Era carga. Negro era carga. Então, para a gente estar conversando aqui é porque a gente tem uma história de um sobrevivente. Agora, me fala uma coisa que agora tem tudo a ver com isso. Me fala sobre esse DNA. O DNA, que você fez. O DNA, deixa eu ver aqui como que a gente está na nossa linha de bate-papo, né? Ô, Roosevelt, depois eu vou te explicar como que eu achei. Tá legal. Eu estava pesquisando enquanto estava falando. Tá legal. Se você está no seu computador, depois eu já deixo você compartilhar a tela. Deixa eu só colocar para você. Não, eu te explico para você pesquisar aí. Não, é que você... Tá joia. É mais fácil. Não é que você pode também fazer um compartilhamento. O que acontece? O Genera foi um dos testes que eu peguei pela internet. Ele tem... os testes, gente, eles podem vir de várias fontes. Eu vi várias empresas que fazem isso. Tem empresas que procuram conectar a nossa história com a África, então eles cobram R$900. Aí eles mandam o melhor valor que eu vi. O Genera me foi 199, eu fiz para mim e para minha esposa. O dela 199, meu 199, foi R$400. E eu não quis fazer o outro que conectava a minha origem com a ancestralidade. Então eles mandam para você uma fantasia, mandam um jantar típico africano. Eu falei assim, não estou procurando isso. E o Genera, sim. Tudo através desse Genera? Não é o Genera. São outras empresas. Existem várias empresas. A Genera, ela faz para você o seguinte, ela te faz o teste de origem, que é o de ancestralidade. Se você quiser fazer um teste de saúde, ele faz o teste de saúde. E depois ele faz o teste também, se você quiser, que seria para te dar aí o guia de como prevenir as doenças que já estão no seu código. Né? Então, esse teste é interessante. No futuro eu pretendo fazer um outro, né? Porque o que acontece? Ele avisa qual o tipo de doença que provavelmente meu filho vai ter e que você tem uma predisposição, né? Exatamente, né? Aí você pode falar melhor, né, Isabela? Que Tora não é biologia também? Não, só sua mãe. Eu sou fono, não sei muito. Fono, não. Então, aí, nesse caso, é tua mãe para explicar para a gente. Aí, o que acontece? Assim que chegar, eu vou compartilhar com vocês o resultado, porque é uma coisa assim, uma vez que eu fiz, eu já expus vocês, eu não sei se eu tinha comentado. Né? Como assim? Porque como todos nós somos da mesma linhagem do Gaudêncio, o meu DNA está na Isabela, o seu DNA está em mim, Sidney, e assim por diante. Então, aqui a gente não precisa fazer nem teste de novo, porque se fizer vai dar que nós somos parentes. Vai dar lá, olha, vocês têm 99,9% de ser parente, então é por isso que não há necessidade. Mas, vamos dizer o seguinte, digamos que o Russo se torne um grande criminoso.
E aí eu tomo café num copo e jogo esse copo por aí. O ato de eu ter bebido o café no copinho ficou a minha saliva, e não importa quanto tempo mesmo tenha secado. Eles vão achar a linhagem do criminoso. E se alguém mais da família cometeu o crime, pega todo mundo. E o interessante é assim, que realmente eu já autorizei o meu DNA ficar na base de dados, justamente para poder achar pessoas que colocaram na base de dados, por exemplo, no Senegal. Então, se a gente tiver alguma linhagem do Senegal e alguém de lá fez, vai constar o nosso parentesco. Eu entrei no site para dar uma lida mesmo sobre isso, achei bem legal. De gente que... eu vi uma reportagem de gente que encontrou parente distante, que não sabia que também tinha feito o exame, aí cruzou, o DNA bateu. Assim, primo de quinto, sexto grau. Fantástico isso, fantástico isso. Então, a partir daí, vocês percebem, gente, que a gente está chegando num ponto, assim, a contribuição de Isabela... Isabela, você quer mostrar para a gente o ponto 4 aqui? Que depois a gente vai para os próximos passos e a gente encerra por hoje, tá? Para deixar vocês descansarem. Quer compartilhar? Você pode compartilhar, Isabela. Compartilha. Automaticamente vai desativar o meu aí na hora que você clicar, né? Não, tá aparecendo que eu não posso compartilhar, porque tem outra pessoa compartilhando. Ah, então deixa para mim. Olha, é isso. Agora você pode. Vai em frente. Só um minutinho. Ó, então vou mostrar como que eu fiz para chegar na atual nesse documento aqui que a gente achou dos filhos. Por exemplo, aqui está mostrando da filha Euridice, né? Ok. Então eu vim aqui em pesquisar e, diferente do Roosevelt, como ele mostrou, eu fui direto em registros. Então ele vai abrir essa outra aba e aqui eu não lembrava por quem que eu pesquisei, mas eu coloquei o Felipe Elias de Oliveira, né? Aí vão aparecer, né, os registros aqui. Então, aqui, na verdade, já está aparecendo, né, os documentos da Euridice, da Maria de Oliveira, do Nelson, da Jacira. Registros. Aí, quando eu cliquei para ver, por exemplo, ver os detalhes do registro, vai aparece o nome, né, por exemplo, do Felipe, aí o nome da esposa, o documento, eu cliquei aqui para olhar, né, tem a data de nascimento, tudo certinho, o local, né, São Carlos, vamos supor, que é aqui na cidade. E aí eu achei o documento do cartório mesmo, o registro, né. É sensacional isso. Caramba. Isso. Então, olha que interessante, Sidney. Isso, para a gente, é muito bom, porque, olha, e graças a Deus a pessoa que escreveu tem uma letra melhor que a minha. Linda, né? A letra Exatamente. perfeita. Deu para ver bem legal. Aí, então, por exemplo, está escrito aqui, né? Por exemplo, do Nelson de Oliveira, que nasceu no dia 8 de dezembro de 1915. Tem horário. 1915. Das 1915 às 8 horas, na Rua Visconde de Inhaúma, 66, em São Carlos. Filho legítimo de Felipe Elias de Oliveira, de Bárbara de Oliveira. Então, aqui a Bárbara já não está mais de Araújo Melo. Isso. Tá vendo onde que perdeu o nome, Sidney? Ah, entendi. Sidney queria saber de onde perdeu o nome, porque era Bárbara de Araújo Melo. E aí virou Oliveira. E o Felipe também, que no documento, aquele documento que você enviou pra gente, Roosevelt, que estava só Felipe de Oliveira, aí ganhou Elias. Né? Tá vendo? É muito legal. E, eu vou dar uma navegada geral em tudo isso. Depois toda essa reunião vai estar salva, né? Já, inclusive eu vou, assim que a gente terminar, eu vou esperar processar o arquivo, eu vou jogar e vou compartilhar no grupo também para os nossos primos, né? Legal, vou dar uma olhada, vou rever tudo, vou mexer com calma, vou me inteirar melhor, porque, putz, muito legal isso. Uma dúvida que eu tive, que eu acho que eu nem comentei com vocês, é que, por exemplo, aqui, né, fala que o Felipe é original de Vila Americana, deste estado, e a Bárbara é de Capivari.
Então, só que eles são casados em 2 córregos, então não sei se realmente... Não pode ser que eles moravam nesses locais, não quer dizer que eles nasceram. Então... mas isso aí já é uma pista... São naturais, né? Essa é uma pista... Informação... Essa pista ela é importante, porque agora o meu próximo passo vai ser procurar informação nessas cidades, né? de Capivari, para ver se eles têm alguma coisa lá. Provavelmente eles vão me jogar de novo na Curia Diocesana. Sim. Uhum. Quem é que fala? Ó, ele era ferroviário, ela é doméstica. Os 2 moravam na Rua Visconde Guion, em São Carlos mesmo. E os avós paternos, Elias Almeida de Oliveira. Sensacional. E Brasília Almeida de Oliveira. Então, também tem um sobrenome novo, Almeida. Almeida. E Gaudêncio de Araújo Melo e Rita de Araújo Melo. Exatamente. E mesmo Almeida de Oliveira... Oi. Pode falar. E mesmo Almeida de Oliveira pode ser que seja o nome de algum fazendeiro, e pode ser que ele tenha sido convertido também. Sim. Tá? Então, tudo isso é uma coisa que a gente só vai conseguir na investigação conforme a gente vai fazendo a ascendência, né? E isso para a gente é super importante, essas informações aqui. Gente, que bom, viu? Que bom. Muito legal, show de bola. Muito legal mesmo. Tem aquele outro documento que você achou, né, Roosevelt, do Hermes? Isso. Aquele lá é um pouquinho mais difícil de ler. Aquele foi mais difícil também. E você vê que esse é pelo Family Search, tá, Sidney? Não é pelo MyHeritage. Eu tô vendo, eu tô acompanhando, depois eu vou pensar em cada um. Vai fazer isso bem tranquilo, legal, sozinho, também. com calma. É legal mesmo, porque dá para dar uma navegada nas coisas aí. Olha lá, Hermes de Araújo, né? Uhum. O Hermes é o pai do Florisvaldo. E que tem um outro irmão que chama Gaudêncio também. E aí vai vir a linha do Florisvaldo, os irmãos dele, uma das irmãs. Você conhece a Beth, essa turma, não? Essa Beth, que é a irmã do Florisvaldo Araújo Melo, ela é a mãe do Happy Hood. Então, é verdade. Eu só sei também, assim, eu fui até perguntar para minha mãe, que ela até achou que elas não tinha parentesco, achava que era só... Não é? Uma pessoa próxima da família, que não sei o quê. Falei, não, então tem parentesco. Ó, muito aqui legal. o do Hermes é bem difícil de ler, né? Isso. Mas está escrito assim, né? Aos 17 de janeiro de 1892, deixa eu dar mais um. Nesta matriz, batismo solenemente a Hermes, nascido a 5 de novembro de 1891, filho legítimo de Gaudêncio de Araújo Melo e Rita de Araújo Melo. Padrinho... O Hermes. Sei que lá, não consigo entender, da Almeida Nobre, são os nomes dos padrinhos, né? E Brasília de Amaral Carvalho. Eu ligaria o padre Manuel Antônio de não sei o que lá. Muito bem. Bem difícil ler, mas também é um outro documento legal pra gente. Também aí é legal porque cada um vai fazendo uma leitura e a gente vai tentando entender essa letra cursiva. Até porque chega no último ponto aqui do nosso bate-papo de hoje, né? Quais são os próximos passos, né? Obrigada, Isabela. Você consegue descompartilhar? Legal. Consigo, agora eu vou mostrar aqui, vou ver se essa tela aqui eu... Opa! Deixa eu só parar aqui e vou abrir para vocês uma... Vamos ver se dá certo aqui. O nosso próximo... Assim, como eu falei, a gente não está fazendo nada com pretensão, né? Quando eu falo pretensão, assim, de querer uma cidadania, alguma coisa nesse sentido, eu estava buscando se a gente encontrasse alguma coisa relacionada aos sefaraditas. Então, para isso, a gente teria achar uma raiz judia, né? Teria que achar alguém de ascendência judaica. Mas, para a gente, nesse exato momento, a gente consegue ligar a história das nossas famílias, porque, embora a Isabela seja nova, né? São famílias de São Paulo, Isabela, que a gente conheceu, né? E que chegou um momento da vida que nós nos separamos, né? Mas são famílias que a gente tem assim a memória dela. E essa memória, a gente consegue fazer uma coisa muito importante, que é fazer justamente o próximo passo, que é a escrita dessa história. E essa história, diferente, por exemplo, da gente falar assim, pai, mas como que a gente vai escrever? Cada um de nós vai escrever um capítulo.
tá? Uhum. E digo para vocês por uma razão, né? Só um minutinho para mostrar para vocês porque o capítulo, né? 2 segundos. Aqui em São José do Rio Preto, a gente fez fez um trabalho aqui pela prefeitura e a gente publicou um livro chamado Letras Negras, né, no qual, nesse livro aqui, a Vivi tem uma cópia, tá, Isabela? Então, você legal. pode pedir para ela para você dar uma olhada. É onde tem um capítulo que está falando sobre a Toca da Crioula, que eu escrevi. Então, se cada um de nós, né, fizer um capítulo das nossas famílias e como elas se conectam, a gente consegue publicar, depois eu vou atrás, a gente procura o melhor orçamento, porque é um livro que não fica caro. Isso aqui eu paguei R$ 25 cada um. Tá brincando. Tá? Então, para a gente, só isso. E é isso aí, para a gente, é interessante porque a gente tem uma coisa que vai ficar documentada da nossa família. É como você falou, não perder, né? Nossa família tem, olha, como eu falei, nós somos sobreviventes, né? A Isabela é fono, eu sou professor de inglês, e tem o Paulinho falou isso, Russo, a gente tem uma história de sucesso, minha filha está na Globo, né? Eu tenho uma filha trabalhando nos Estados Unidos, é legal, né? Isso, né? E aí eu queria ele aqui para Legal conversar com a gente, e a gente assim, então a gente saber que é uma história de sobrevivência mesmo, nós resistimos num período que hoje as pessoas querem apagar a nossa memória. verdade. E saber essa linhagem para a gente é importante, não só a origem nossa africana, né, seja ela senegalesa ou do Benin, e entender, né, hoje como que nós fizemos esse caminho da resistência, o caminho de luta, né? A Isabela não fala, mas a Isabela ela tem um pé gaúcho, tá entendendo? É mesmo? Opa! Sim, também estou pesquisando sobre a família do meu pai. Eu também É tenho que ver gaúcho esse lado também. também. Muito legal isso. Também mais eu para frente vou a fundo para pesquisar. também, eu te passei o contato, né, da genealogista gaúcha. É que eu só falei que, por hora, né, a irmã do meu pai está internada, né? Na UTI e Covid. Então, assim, a cabeça da família, não, por enquanto, não dá para a gente parar para pesquisar. Vamos esperar tudo dar certo, Deus quiser ela sair, e aí eu vou atrás. Também então. E, olha, gente, acho que deu para cobrir, né, esses tópicos, né? Eu falei que Foi trabalhando com pauta... Ajudou bastante. Ajuda e a gente não se perde, dá para ir mais rápido, né? A gente fechou em 1 hora aí de bate-papo. Foi bom, foi ótimo. 1 hora certinho. Também. E, gente, queria super agradecer, assim, Isabela por ter conectado, o Sidney por estar posto aí também, né? Obrigado, viu, Sidney? Eu tô cada semana que passa eu fico mais legal, mais encantado. E mais curioso então, muito também, legal descobrir, né? Hoje eu já estava no quintal lá com as tias e conversei mais um pouco com o Floresvaldo e eles começam a contar mais um pouco das histórias. Eu acho legal, na hora que a gente conseguir escrever esses capítulos, tentar colocar algumas histórias, umas mini historinhas que eles contam para a gente, de coisas que eles passaram. Eles têm histórias, né? Legais. Minha mãe tem história da Vó Bárbara. Então, alguma coisinha para colocar também nesse... No que e a gente vai colocar coisa que seria escrito. legal... Que é memória, né? São memórias, né? Memórias da família. Ainda mais, por exemplo, você, Sidney, pelo jeito tem mais pessoas da família. A gente também conseguia arquivos de fotos, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que eu não conheço, né? Não, é verdade. Eu conheço da foto que o Rusmo está colocando. Algumas pessoas conhecem o Isaltino, o Gilmar, mas é muito pouco. Então, também o que puder de foto, lota o grupo lá. Fotos antigas. Também. Não, foi uma evidência para mim, eu já falei para o Paulo. O Paulo ele tem muita foto, a gente tem muita coisa. Nossa, muito legal. Mas, putz, show de bola. Gente, queria super agradecer, né? E aí eu vou encerrando aqui por hoje com a gente, né? Mas, assim, obrigado, Isabela, por enquanto. Já aprendi algumas coisas mais aqui do Family Search, né? E depois o Sidney... Também, aí, assim que vocês tiverem arquivos já de conta de vocês, eu subo para a minha árvore também. Mas é mais importante, assim, acho que no momento, se a gente começar a pensar em fazer um registro escrito, e vamos aí aguardar, né, o que a gente vai conseguir nos lugares, né, nos cartórios. Eu vou começar a procurar Capivari para ver o que a gente consegue achar de documentação, porque quanto mais documentação a gente tiver, a gente consegue acendendo a árvore. A ideia é acender o máximo que a gente puder. Ok? Perfeito, maravilha.
Obrigado, então, gente. Bom descanso, tá? Tchau, tchau, boa Para semana. vocês também. Boa semana.